Então, assim, o que é importante é sempre a questão da comunicação, né? Numa família onde há liberdade, onde há um bom ambiente de comunicação, é muito provável que aquela criança que esteja sofrendo o bullying, ele entre em contato, acabe desabafando com os pais. Da mesma forma, os pais que estão ligados e atentos a um filho que supostamente é um agressor, um praticante de bullying, a percepção dos pais é suficiente para entender que há alguma coisa errada. Ou seja, são coisas que você, por exemplo, às vezes as crianças até brincando, se machucam e tal, uma coisa bobeira, um empurra o outro cai por cima, outro vai dar uma dentada, que a criança tem uma reação, essas reações, às vezes dá uma cabeçada no outro, mas você vê que foi uma coisa que surgiu, enfim, na própria brincadeira. Agora, uma atitude mais brusca, que se repete dentro de casa várias vezes, inclusive em relação a animais também, de machucar animal, de não sei o quê, acho que isso aí já deveria nos despertar que tem alguma coisa estranha. Doutor, eu queria saber do senhor quais são as crianças mais propensas, se é que existe isso, se é que a gente pode usar até esse termo, para desenvolver futuramente algum trauma por causa dos bullying. Ou se não, sei lá, filhos de pais separados normalmente desenvolvem mais, filhos que não são criados pelos pais, que são órfãos ou são criados pelos avós. Eu não sei, existe algum parâmetro disso? Existe, sim. Veja bem, em toda psicopatologia, a gente tem que considerar alguns fatores que estão sempre presentes. Existem as questões genéticas, que interferem na expressividade do comportamento do ser humano. Existem as questões ambientais, que envolvem a família, o local onde ele é criado, enfim, todos os estímulos externos que chegam até ele. E existem também vamos dizer assim, aqueles fatores que são mais intrínsecos, que a gente fala assim, entre aspas, da alma do paciente. Então, evidentemente que tem pessoas que dificilmente, mesmo sofrendo agressões, iriam ter sofrendo bullying, iriam ter consequências psicológicas. E desenvolver, enfim, violência, doméstica ou não, enfim, um externar de uma forma violenta. Existe uma questão intrínseca do indivíduo, e tudo isso que você falou agora, uma família desestruturada, a ausência do pai, da mãe, a violência, os modelos de violência presentes dentro de casa, a permissividade da escola, o ambiente escolar também muito comprometido, tudo isso pode ser determinante também. E existe também uma base biológica, genética, que favorece que isso possa suceder. A base biológica e genética nós não podemos fazer muita coisa. As questões, já tem. As questões, vamos dizer assim, intrínsecas do próprio paciente, até que podemos fazer, mas são mais difíceis. Fazem parte do cerne da personalidade do indivíduo e é muito difícil mexer nisso. Mas é possível trabalhar em psicoterapia caso aconteça alguma coisa. Aonde a sociedade, todos nós devemos atuar, é nesses fatores ambientais, que nesse caso do bullying escolar, é a atuação dentro da escola e a atuação dentro do lar. Ou seja, despertar a importância de se detectar isso cedo, precocemente, a escola tomar medidas educativas, fazer programas internos dentro da escola. Eu sei que tem uma escola, tem alguns modelos de escola nos Estados Unidos em que é dado um formulário para os alunos preencherem de maneira, vamos dizer assim... Sem se identificar? Sem se identificar, explicando se estão sofrendo algum de abuso. Evidentemente que depois disso é passado um filtro, uma investigação. Mas um questionário desse, que é uma medida simples, já seria suficiente para... Já ajuda, né? Essa altura do campeonato a gente fica se perguntando. Como mãe, algumas professoras, acredito eu, como educadores e a sociedade de um modo geral. O que a gente pode fazer? A preocupação não é só com o meu filho, se ele é um agressor, se ele está sendo agredido. A preocupação é de um modo geral, porque existe a possibilidade dele ser um agressor, dele estar sendo agredido, ou dele sofrer a agressão por um outro que foi agredido anteriormente. Ou seja, acredito eu que a minha preocupação hoje, a gente quando vê isso tão perto da gente, né, a gente, não, isso é coisa de filme americano, mas quando acontece tão perto da gente, meu Deus do céu, meu filho está indo para aula, quem é que me garante que amanhã, ou daqui a um ano, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não vai chegar uma criança também que, enfim, cresceu traumatizada, não que isso se justifique, não é, coitadinho, ele foi humilhado e chegou lá, não há justificativa, mas a gente está tocando num ponto do que aconteceu antes, isso aí a gente não tem como mudar, mas a preocupação
preocupação, a minha preocupação com mãe é também de futuramente, sei lá, meu filho não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver, chega enfim, uma pessoa desequilibrada e toma a mesma atitude, o mesmo tipo de atitude. Ou seja, a gente fica se perguntando, doutor, o que a gente pode fazer como sociedade?